O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Faustina Kowalska, uma santa dos nossos tempos, próxima a nós, e que é muito apropriadamente chamada de apóstola da misericórdia, porque ela recebeu revelações privadas, né? Ela recebeu revelações de Jesus Cristo, falando a respeito da sua grande misericórdia para nós. Eu falei aqui, meus santos, revelação privada, mas que todo católico deve ter muita alegria, não é obrigado a acolher, como não é obrigado a acreditar nas revelações de Nossa Senhora de Fátima, mas nós acreditamos, porque vemos ali um sinal. Primeiro, a igreja dá o seu nada obsta, nada contrário àquela devoção, e nós vemos quão benéfica ela é para toda a igreja. As revelações de Nossa Senhora de Lourdes, a manifestação lá em Guadalupe. Então, tantas revelações particulares que enriquecem a nossa fé subjetiva, o nosso desejo de aderir à vontade de Deus, de fazer em tudo a sua vontade, de ser fiel e alcançar o céu. E Santa Faustina Kowalska se integra, nesta grande realidade, isto é, de Deus que na sua misericórdia vem em nosso auxílio e nos fala de uma maneira nova as mesmas verdades, as verdades de sempre, para que nós creiamos, para que nós adiramos a Deus e lhe sejamos fiéis, e não percamos a salvação que nos foi concedida. Meus irmãos, os escritos de Santa Faustina, no início, por causa de uma má interpretação e do não acesso aos textos originais, eles foram até colocados, proibidos pelo Santo Ofício. Mas para nós isso não é um grande problema. Primeiro porque depois o próprio Santo Ofício retirou toda a proibição que existia. Eu vou ler aqui para vocês. Como também outros santos também foram
digamos, provisoriamente pegos pelo Santo Ofício. Foram até mesmo alguns, quer dizer, aqui me vem à mente Santa Joana d'Arc, que foi condenada, mas Santa Teresa d'Ávila, que teve o seu livro da vida, a sua autobiografia, teve proibida, sim, por motivos de inveja, de má compreensão, e que depois a igreja reviu aquela sua postura, e hoje nós temos a graça, né, de poder ler livremente. Aqueles que não têm, recomendo vivamente a leitura do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Pois bem, então o Santo Ofício, ele vai dizer, aqueles que quiserem depois podem tomar, podem procurar, está na Acta Apostólica Sedes, número 70, diz assim: de diversos lugares, especialmente, isso aqui já é o Santo Ofício dizendo, olha, aquilo que nós fizemos não é mais válido, nós fizemos porque tivemos acesso a escritos não originais, então aquilo que foi feito anteriormente não é mais válido. De diversos lugares, especialmente da Polônia, inclusive de fontes autorizadas, tem nos perguntado se as proibições contidas na notificação da Sagrada Congregação do Santo Ofício, publicada em 59, referentes à devoção da Divina Misericórdia, na forma proposta pela irmã Faustina Kowalska, se ainda estão em vigor. Responde o Santo Ofício: esta Sagrada Congregação, tendo em vista muitos documentos originais desconhecidos então, isto é, vendo agora os escritos originais que nós não tínhamos visto na época, considerando que as circunstâncias variam profundamente e contando com o parecer de muitos ordinários poloneses, declara que as proibições contidas na citada notificação não abrigam doravante. Então, as proibições foram retiradas. Por quê? Porque foi visto que aquilo que Santa Faustina Kowalska ensinava, dizendo que vinha do próprio Jesus, era perfeita e absolutamente católico. Pois bem, meus irmãos, e o que seria então uma misericórdia pregada não católica? Isto é, a misericórdia ensinada aqui no diário de Santa Faustina é perfeita e completamente católica, não há nada contrário à doutrina católica. Mas o que seria uma misericórdia não católica? Seria uma misericórdia perversa, uma misericórdia que me isenta da obrigação de conversão. Isto é, uma misericórdia que diz assim: você pode pecar, Deus é misericordioso. Não, que é isso? Vai todo mundo para o céu. No fim das contas, Deus perdoará a todos nós. Logo, vivamos segundo os nossos instintos e as nossas vontades, porque Deus é misericordioso e Ele perdoará a todos. Esta seria uma misericórdia perversa, uma misericórdia tão contrária a Jesus, que se apresenta a nós nos evangelhos, na tradição da igreja e nos escritos do magistério, e nos escritos expressos na tradição e nos escritos dos santos. Isto é, quando eles falam a respeito da misericórdia, reconhecendo a grande misericórdia de Deus, está pressupondo que a misericórdia de Deus será tão eficaz em nós, que nos levará a uma mudança de vida, a um arrependimento dos nossos pecados, a um rompimento com o erro. Seria, meus santos, diabólico, satânico, falar que Deus perdoa sempre, logo porque Deus perdoa sempre, podemos pecar.
porque no final das contas, Deus perdoará. Seria diabólico, seria satânico dizer: Deus perdoa sempre, logo, você pode pecar e depois você vai lá para o confessionário, você se confessa e o padre vai necessariamente lhe absolver, independentemente do seu estado de espírito, da sua conversão, do seu desejo de mudança de vida. Isso, com certeza, seria uma misericórdia perversa, seria um veneno para a nossa vida espiritual e caminho para a nossa perdição. Pois bem, Santa Faustina, então, no seu diário, ela vai apresentar, recebendo as revelações de Jesus Cristo, vai apresentar, vai falar várias vezes a respeito da misericórdia. Então, o quadro que vocês podem ver aqui, talvez uma figura, a maior figura a ela ligada, né? O quadro de Jesus misericordioso, que Jesus promete que concederá muitas graças àqueles que o contemplarem. Mas entendamos aqui, aqueles que o contemplarem com piedade, com desejo sincero de mudança de vida. Não é mágica, não é mandinga, é com desejo de conversão, de mudança de vida, suplicando a Deus as graças misericordiosas, isto é, graças das quais nós não temos merecimento. É verdade que toda graça, pela própria etimologia da palavra, se é graça, não vem do meu merecimento, mas nós estamos suplicando graças grandiosíssimas, porque a graça da conversão de uma pessoa é algo maior do que a criação, né, do que toda a criação. Quando Deus concede a uma alma a graça do rompimento com os seus pecados, de uma mudança de vida, de uma docilidade aos seus impulsos espirituais, isto é uma ação muito maior do que a criação de todas as coisas. Então nós somos conscientes de que não merecemos, de que temos desperdiçado muitas graças a nós oferecidas, mas porque cremos na misericórdia de Deus, nós nos colocamos então, por exemplo, diante do quadro de Jesus misericordioso e dizemos: Jesus, eu confio em vós, eu confio no vosso amor misericordioso, concede-me um coração que te ame acima de todas as coisas, como reza o salmista: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, um espírito que se decida por Deus, com determinada determinação. Pois bem, mas e Jesus Cristo, que pede a Santa Faustina que ela se empenhe para que uma festa a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus, para que uma festa à sua misericórdia seja instituída. E o grande São João Paulo II Magno, que institui esta festa para toda a igreja. Agora dia 22, se não fosse domingo, nós estaríamos celebrando a sua festa, a sua memória. Então, essa festa para cantar a misericórdia de Deus, porque ofende a Deus quem na sua misericórdia não confia, não espera. Mas lembremos-nos, confiar na misericórdia de Deus, esperar na misericórdia de Deus, é fortificado pela graça de Deus, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a nossa mudança de vida. Fortificado pela graça de Deus, sustentado pela graça, pela misericórdia de Deus, fazer tudo o que está ao nosso alcance para corresponder com a graça, sabendo que Deus fará muito mais do que nós esperamos. Então, meus irmãos, fechemo-nos a esta falsa misericórdia, a esta misericórdia diabólica que nos isenta da necessidade de conversão. Nós ouvimos aqui na antífona do evangelho de hoje:
convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Então, meus irmãos, a conversão faz parte da condição, da possibilidade de acolhermos a misericórdia. Então, Deus que quer nos conceder a graça da conversão, para que as suas graças misericordiosas sejam abundantes e eficazes, sejam fecundas na nossa vida espiritual. Então, pedir a Deus: Senhor, por misericórdia, concede-me as graças de que eu tão imperfeitamente vos peço, para que eu me converta, para que eu rompa com os pecados, para que eu caminhe decididamente para Ti, para que eu me desvencilhe com prontidão, com rapidez, com eficácia de todas as amarras que me impedem de progredir no Teu amor. E isso Jesus misericordiosamente quer nos conceder. Pois bem, então Jesus pede esta festa da misericórdia, e Ele diz: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para as mais pecadoras. Então, quanto mais pecador você for, isto é, quanto mais você reconhecer que o pecado está presente na sua vida, maior deve ser a sua confiança na misericórdia, suplicando a Deus que lhe conceda o milagre de transformar um coração egoísta, uma alma manchada pelo pecado, num coração que ama a Deus acima de todas as coisas, numa alma purificada. Criar em mim um coração que seja puro, dá em mim de novo um espírito decidido. E aí, Jesus, que também ensina a Santa Faustina, o texto da misericórdia que ela deveria propagar, porque Jesus concederia muitas graças a quem, com piedade, com devoção, com confiança, rezasse o terço da misericórdia. Mas Ele dá as condições que devem acompanhar a oração deste terço: a humildade, a perseverança e a intenção de acordo com a vontade de Deus. Isto é, eu sou humilde, eu confio na misericórdia de Deus, eu peço sabendo que eu não mereço, e eu peço a Deus, porque Ele diz que Ele concederá tudo aquilo que for pedido neste texto, mas eu peço aquilo que convém para a minha salvação, eu peço aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então, nosso Senhor, Ele diz que agrada-me dar tudo o que me peçam, diário 1541, se estiver de acordo com a minha vontade, diário 1731, porque é claro, Deus não nos dará nada de inconveniente, mesmo que nós o peçamos, porque Ele nos ama. Ele só nos dará o que for bom, o que concorrer para a nossa salvação. E aí Jesus fala a mesma coisa a respeito da hora da misericórdia e as graças que Ele concederá àqueles que se tornarem apóstolos, propagadores, divulgadores da sua misericórdia. Mas tudo isso foi um rápido resumo, porque não era exatamente sobre isso que eu queria falar, apenas apresentar rapidamente a divina misericórdia. Mas, meus santos, eu atinei isso já no início da homilia. Nós temos que compreender o que significa divulgar, propagar e esperar na divina misericórdia. Isto é, não significa, meus santos, e é nisso que o diabo quer que nós creiamos, e isto está infelizmente muito presente no mundo atual, mesmo entre os católicos, a ideia de que eu posso pecar, porque se o inferno existe, não é para mim, porque Deus é misericórdia. Quantas vezes nós vemos pessoas cometendo pecados objetivos, e elas loucamente, e elas dizem: não, mas eu confio na misericórdia de Deus. Ok, você tem
procurado se esforçar? Você tem procurado corresponder com a graça de Deus para você poder esperar na misericórdia de Deus? Não, a pessoa está no pecado, quer continuar no pecado e acha que mesmo assim ela pode esperar com toda a confiança na misericórdia de Deus, porque Deus no final das contas lhe perdoará. Mas eu acho que Deus não vai me condenar por causa disso. Meus irmãos, isso é uma mentalidade perversa, é uma tentação diabólica que insufla, que incute no seu coração uma falsa ideia de misericórdia, de modo que não leve você a uma luta verdadeira, a um esforço verdadeiro para combater os seus pecados. A própria Santa Faustina, apóstola da misericórdia, ela mesma, lá no diário, no número 740, ela vai dizer que Jesus a levou ao inferno, para que ela visse o inferno, e ela viu ali os sofrimentos a que eram expostos, os sofrimentos que experimentavam aqueles que fizeram pouco caso dos mandamentos de Deus, que não se utilizaram retamente, adequadamente da misericórdia de Deus e se obstinaram no pecado. Ela vai dizer, número 741, hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão, isto é, como é grande o inferno. E ela vai descrevendo os vários tipos de sofrimento a que as almas são expostas. E ela vai dizer depois: eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência divina. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno. Então é misericórdia ensinar, é até uma das obras de misericórdia, uma das obras espirituais de misericórdia, ensinar os ignorantes, corrigir os que estão no erro, ensinar a verdade e dizer: olha, confie na misericórdia de Deus, mas se esforce, colabore com a graça de Deus, porque o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. E se você não se esforçar, se você não colaborar com a graça de Deus que lhe é oferecida, e a graça é oferecida para a nossa conversão, você se perderá. E Santa Faustina vai dizer: percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Então, meus irmãos, nós queremos ser apóstolos da misericórdia. Pois bem, então vamos por caridade corrigir, ensinar, alertar os nossos familiares e amigos da gravidade, da responsabilidade que é viver a própria vida, isto é, que nós a vivamos com responsabilidade, para que nós não nos percamos, porque a perdição eterna é uma possibilidade para todos nós. Mas Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, mas nós podemos recusar a misericórdia de Deus nesta vida, quando nós queremos conciliar a misericórdia de Deus e a nossa vida de pecado, quando nós, mesmo sabendo que Deus é misericordioso, não deixamos que esta misericórdia transforme o nosso coração, mas queremos concomitantemente, ao mesmo tempo em que dizemos crer na misericórdia de Deus, queremos obrigar uma comunhão entre luz e trevas, entre Deus e o diabo, entre a verdade e a mentira. Então, pedir a Deus, e sabendo, meus santos, que é misericórdia, mesmo uma misericórdia talvez
politicamente incorreta, mesmo uma misericórdia talvez momentaneamente desagradável, quando você, com todo jeito, você diz a uma pessoa: olhe, meu irmão, você está caminhando para o inferno, você abraçou uma vida de pecado. Santa Faustina, ela diz que uma vez Jesus apareceu a ela, vocês vão encontrar no diário, no número 39, ela diz: certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, a cidade de Varsóvia, que Deus iria castigar aquela cidade, como castigou Sodoma e Gomorra. E diz que depois, o seu diretor espiritual, Padre Miguel Sopoco, perguntou a ela por que Jesus iria castigar Varsóvia com um castigo semelhante ao de Sodoma e de Gomorra. E ela vai dizer lá na nota 55: como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo caído do céu, assim as cidades polacas, e especialmente Varsóvia, mas outras cidades também, foram na realidade gravemente destruídas durante a Segunda Guerra Mundial pelas bombas de impacto e incendiárias. Sobre este assunto, o diretor espiritual da irmã Faustina, Padre Miguel, durante o processo informativo, fez a seguinte declaração, abre aspas: tinha escrito também no diário que Jesus havia lhe dito que seria destruída como Sodoma, uma das mais belas cidades da nossa pátria, por causa dos pecados que ali haviam sido cometidos. Isto é, Deus castigaria a cidade de Varsóvia por causa dos pecados ali cometidos. Quando mais tarde, depois de haver lido o diário, perguntou a irmã Faustina, questionei-a claramente sobre tal, confirmou que assim era. Tendo-lhe perguntado depois por quais pecados Deus infligia uma tal punição, então ele pergunta à irmã quais eram os pecados que levaram Deus a punir tão gravemente aquela cidade. E ela responde: pelo aborto das crianças, assim impedidas de nascer, sendo esse o mais grave pecado que ali se cometia. Isto é, Deus, por dever de justiça, como repreensão para levar ao arrependimento, castigaria aquela cidade pelos abortos que ali eram cometidos. Percebe aqui, meus irmãos, que é um dever de caridade então nosso, um dever de advertir as pessoas. Quando nós então falamos da gravidade, da seriedade do aborto, do pecado do aborto, é caridade, porque se nós nos calamos, as pessoas vão cometer cada vez mais, achando que afinal de contas Deus é misericórdia e vai todo mundo para o céu, sem ter em mente o grande pecado cometido por quem o pratica e a grande violência e sofrimento infligidos àquele inocente na barriga da sua mãe. Noutra passagem, no número 1276, diz que Jesus permitiu a Santa Faustina experimentar um grande sofrimento que ela experimentou 3 vezes na sua vida, e ela chegou mesmo a dizer que não sabia se Deus permitiria que ela experimentasse outras vezes, mas que eram terríveis, sofrimentos que duraram 3 horas, das 8 da noite às 11 da noite. E ela diz assim, que em certos momentos, as dores que ela sentia, a faziam perder até mesmo a consciência, de tão fortes. Jesus me permitiu conhecer dessa maneira. Participei da sua agonia no Jardim das Oliveiras, e que Ele mesmo permitiu esses sofrimentos para desagravar a Deus pelas almas assassinadas nos ventres das mães perversas que matam os seus filhos. Então ela sofria
ela passava por aquele grande padecimento como um desagravo a Deus por aquela crueldade realizada, né, infligida às crianças. E ela vai dizer, aí ela continua, quem quiser depois pode ler todo o número 1276, é um número grande, e no finalzinho ela vai dizer: o que Deus quiser enviar-me, aceitarei tudo com submissão e amor. Embora dizendo que eram dores terríveis, que os médicos não sabiam aliviar e nem encontravam o motivo daquelas dores. Assim seja, que eu possa salvar com esses sofrimentos ao menos uma alma desse homicídio do aborto. Então ela oferecia esses sofrimentos para pelo menos salvar uma alma. Meus irmãos, é este o significado, por exemplo, da caminhada pela vida agora, neste domingo. Nós iremos, e eu espero que todos participemos. E Deus não está nos pedindo um tão grande sofrimento como pediu a Santa Faustina. Está pedindo a nós apenas um incômodo, talvez, com o sol das 4 da tarde, que nós podemos aliviar com um boné, com um pouco d'água, e oferecer a Deus o nosso sacrifício. Para o quê? Para salvar essas crianças que estão prestes a serem mais largamente assassinadas. Para gritar por elas, que gritam, mas o seu grito é silencioso, é dentro da barriga de suas mães, ninguém ouve. Para defendê-las, já que muitos não estão dispostos a fazê-lo. A DPF 442, ela é maligna, isto é, ela quer retirar a dignidade de pessoa às crianças no ventre de suas mães, porque, segundo ela, e se isso passar, as consequências serão terríveis. Segundo ela, pessoa é só a criança depois que nasce. Aquele ente, aquele indivíduo na barriga da mãe, não é uma pessoa, não tem dignidade de pessoa, logo o seu direito à vida não é reconhecido. É um amontoado de células, é uma bola de sangue. Logo, se não é pessoa e não tem salvaguardado o direito à vida, nós podemos, é o que se quer agora, até a 12ª semana, abortar. Mas lembre-se, se só é pessoa depois que nasce, no 5º mês, ainda não é pessoa, né? Então podemos abortar. Mas, se só é pessoa depois que nasce, no 7º mês, se pode abortar, porque não é pessoa. Só tem dignidade de pessoa depois que nasce, isto é, depois que sai da barriga da mãe, a criança se torna aquilo que não era. Mas o que foi que aconteceu? Que fez a criança se transformar, depois que saiu da barriga da mãe, em algo que ela já não era dentro da barriga da mãe. Percebe que é apenas um artifício intelectual, diabólico, para justificar o interesse de muitas instituições aborteiras e para justificar o pensamento mau de muitas pessoas com poder em suas mãos. Então, meus irmãos, se não tem dignidade de pessoa, só tem depois que nasce, e só as pessoas têm o direito à vida reconhecido, protegido pelo Estado, então com 9 meses, como acontece em alguns lugares, a criança pode ser morta, porque ela ainda está dentro da barriga da sua mãe. Meus irmãos, o que nós estamos dispostos a fazer para defender a vida dessas crianças? Peço, por favor, você que acompanha pelas redes sociais, você que é aqui de Cuiabá, Várzea Grande, mas você que é de outras cidades em que essa marcha pela vida vai acontecer, não se omita, faça a sua parte. Repito, a Santa Faustina foi pedido um grande sacrifício para salvar pelo menos uma criança que seria abortada. A nós
este sacrifício não está sendo exigido, mas apenas um pequeno incômodo de estarmos lá presentes, né? Aqui, para nós da Arquidiocese de Cuiabá, na Praça Ulisses Guimarães, às 16h, para fazermos uma grande marcha pela vida, um dia da festa pela vida, em que nós iremos dizer: nós somos a favor da vida, nós somos pró-vida, nós queremos defender as crianças, nós queremos defender a vida das mães também. As duas vidas importam, e aquilo que de lícito for possível e necessário fazer, nós faremos, porque nós não queremos nos omitir e queremos suplicar a Deus que nos livre das desgraças que viriam sobre nós, se esta lei maléfica vier a ser institucionalizada, se a descriminalização for legalizada no nosso país. Hoje, nas crianças até a 12ª semana de gestação, mas não tenhamos dúvidas de que isto seria apenas e tão somente o começo. Rezemos, meus santos, mas também empenhemo-nos. Aquilo que eu pedi, já estou terminando, aquilo que eu pedi, que eu tenho pedido, eu repito: leve pelo menos mais 10 pessoas, convide, entre em contato, comprometa-se a levar e a buscar essas pessoas. O preço é o combustível do seu carro? Uma alma vale mais do que isso. É, entre aspas, a perda do seu domingo. O domingo não é seu, é do Senhor. Então vamos lá, convidar pessoas, se comprometer a levá-las, a estar lá com elas. Eu estarei lá, mas vamos convidar o maior número para aqui em Cuiabá, lá em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, nas cidades nas capitais do Nordeste. Espero que haja movimentações em todo o Brasil nesta Semana da Vida, para que nós, cristãos, homens e mulheres de boa vontade, estejamos dispostos a fazer o máximo para defender a vida inocente e indefesa das crianças no ventre de suas mães. Que Santa Faustina Kowalska, do céu, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.